vamos falar de citricultura. Uma técnica promete inovar e render bons frutos para quem adotá-la no pomar. É o adensamento, aliado à porta-enxerto. Na prática, significa dizer que o produtor deve reunir o máximo de plantas por hectare, utilizar as melhores copas, ou seja, aquela parte de cima das mudas. Assim, os benefícios serão sentidos na terra, o que ajuda no desenvolvimento do plantio e na qualidade da laranja, por exemplo. Tenho certeza que vamos aprender mais nesta conversa com Eduardo Girardi, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer estar com você e com o público do Agronoite. Satisfação é toda nossa, Eduardo, até porque a gente está aqui para aprender mesmo, porque essas pesquisas da Embrapa, e em parceria com o Fundicitrus, tem rendido aí, no caso, bons resultados, e é isso que tem mostrado, e é isso que a gente tem aqui justamente para levar para o produtor rural. Como é que foi feita essa técnica? Bom, Fábio, o adensamento de plantio, ele já ocorre na citricultura brasileira há muitas décadas, Se a gente olhar só 40 anos, nos anos 80 para os anos 2020, praticamente a gente foi de uma população de 380, 370 plantas por hectare para próximo de 600. Então, esse adensamento foi buscado como uma alternativa de aumentar a produtividade e de antecipar também o retorno da atividade. Mais recentemente, devido à incidência da doença do greening, o HLB, que causa danos muito grandes na citricultura aqui do Sudeste, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, principalmente, isso também fez com que o interesse pelo adensamento aumentasse, para tentar compensar as perdas pela doença. Então, dentro desse cenário, o Fundecitrus inicialmente estabeleceu um experimento que depois a Embrapa veio a colaborar com a nossa unidade mista de pesquisa, numa área agrícola da região de Matão, uma parceria também com a iniciativa privada com o produtor de laranja. E o objetivo desse trabalho foi justamente avaliar diferentes níveis de adensamento, mas incluindo um outro fator que é fundamental nessa técnica, que é o uso de um porta-enxerto adequado para o nível de adensamento. Quando a gente usa variedades de porta-enxerto, que são as raízes das plantas, com copas, que é a parte aérea da planta, onde tem os frutos, essa planta pode ter uma variação de tamanho muito grande. Uma árvore de citros pode passar de 5 metros facilmente de altura, mas usando determinados porta-enxertos, ela pode ter metade desse tamanho. E isso é muito importante porque, apesar do adensamento favorecer a produtividade, se você usar variedades inadequadas, você vai ter dificuldade para operar com máquinas, fazer as atividades e até mesmo a produtividade no longo prazo pode cair. Então, essa é uma dúvida muito grande dos produtores. O experimento foi montado, é um experimento que tem hoje 11 anos, e continua em avaliação, longo prazo, a cultura é perene, justamente para trazer respostas que melhor oriente o produtor, E um resultado macro, grande desse trabalho que foi possível observar que ainda há espaço para ganhar a eficiência de uso de terra na citricultura, Ela chegou a ser 65% maior do orçamento que foram testados, comparado com a produtividade que é feita hoje no estado de São Paulo. Perfeitamente. E Eduardo, explicando aqui ao produtor, eu li um artigo, inclusive, se eu não me engano, de sua autoria, até em algumas partes, em comentários, haveria ali um acirramento, haveria uma competição nesse espaço, justamente tentando ali buscar maior alimento dessa adubação, e assim estimularia o crescimento da planta? Quando a gente estabelece o plantio dos citros, a cultura perene, durante praticamente 20 anos é uma coisa que a gente tem dificuldade de alterar, Então, a decisão do espaçamento é muito importante. E o casamento adequado com as variedades para aquele espaço que nós vamos dar para as plantas. Então, geralmente, nos primeiros anos, vamos dizer assim, a primeira metade da vida do pomar, o adensamento quase sempre é positivo, Você aumenta o número de plantas por hectare, essas plantas de citros começam a produzir
comercialmente, geralmente no terceiro ano. Então, adensando mais, você antecipa a produtividade, sem dúvida nenhuma. O que ocorre é que lá pelo 7º, 8º ano após o plantio, essas árvores, se forem vigorosas, né, a variedade que se usar, elas começam a crescer demais, começam a competir entre si, principalmente por luz, mas também por outros fatores, como adubação e água, né, mas principalmente por luz. E, além disso, as árvores começam a crescer no sentido lateral e começam a interromper o caminho, né, a via livre por onde os maquinários que a citricultura usa, pulverizadores, adubadeiras, caminhões de colheita, etc., e não conseguem trafegar. E isso é muito complicado, porque você, além de não conseguir trabalhar corretamente, começa a ter perdas, né, porque você não cuida direito do pomar, por exemplo. Se identificou recentemente que pomares, por exemplo, que não eram podados excessivamente adensados, não se conseguia pulverizar corretamente as plantas, cobrir com a pulverização de inseticidas, e isso resultou em aumento do greening, por exemplo. Então, a técnica do adensamento, ela exige muito cuidado pelo produtor, para ele estabelecer as variedades mais adaptadas para aquele adensamento. Exige quase sempre a irrigação conjugada, né, para evitar a competição entre as plantas. Exige poda, se a variedade for mais vigorosa, uma poda que tem que ser feita com muito critério. E, principalmente, favorece o uso dos porta-enxertos nanicos ou ananicantes, que são variedades que reduzem em torno de 50% o tamanho da planta, e aí facilitam bastante esse adensamento. Ou as variedades semi-ananicantes, que reduzem em torno aí de 25%, 30% o tamanho das plantas e que também facilitam bastante a técnica do adensamento. Interessante. Eduardo, vê se eu entendi certo também uma outra questão. Essa técnica, né, e esses estudos foram avançando justamente ali no caso da laranja, por ser uma cultura perene, né? Você começa a trabalhar com o tempo também, né? Exatamente. Toda agricultura moderna tem essa tendência de intensificação, né, Fábio? Em que se busca a maior produtividade, os melhores retornos pelo mesmo hectare, né? Culturas anuais como os grãos, hoje no Brasil, né, é uma revolução agrícola que a gente assiste no Brasil, é possível você cultivar 2, às vezes até 3 safras na mesma área em sistemas de rotação. No caso da citricultura, que é uma cultura perene, que se estabelece as árvores por pelo menos 15 a 20 anos, que é um ciclo normal de exploração da cultura, muitas vezes você não consegue fazer outros cultivos por muitos anos nessa área. Então, a intensificação do uso se dá pela própria citricultura, aumentar a produtividade na mesma área. E aí, várias técnicas são usadas. A irrigação, por exemplo, ajuda nesse processo. O manejo integrado de pragas também é um fator muito importante de ganho de produtividade que a citricultura teve. Mas o uso de variedades e adensamento são práticas relativamente de decisão simples pelo produtor, embora exija conhecimento e monitoramento, né, acompanhamento da técnica, mas que tem impacto comprovado sobre produtividade e principalmente sobre a antecipação do retorno, né, Fábio? Porque a citricultura, por ser uma cultura perene, por exemplo, os primeiros 3 anos são basicamente investimento. Você não tem colheita. E aí depois essas colheitas são crescentes. Então, um produtor, muitas vezes, só depois de 6 anos, 7 anos, eventualmente, que vai começar a ter retorno sobre a sua atividade. Então, é por isso que eles buscam técnicas que, nesse cenário de pressão de greening, de doenças, né, e de competição com outras culturas, permitam com que a citricultura seja mais competitiva e lucrativa. Eu achei interessante, né, o senhor comentou há pouco também, Eduardo, que justamente esse histórico, né, de diminuição de área com citros e aumento da produtividade. É isso que o estudo vem cada vez mais comprovando, né? E interessante que também o resultado vem na terra, né? Há uma melhoria da qualidade da terra. Inclusive, a gente cita até que a saúde da terra ela é preservada, ela é conservada diante dessas técnicas que são utilizadas nesses estudos recentes, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Fábio,
nesses 40 anos, a citricultura, praticamente no Brasil como um todo, a área plantada com citros reduziu mais de 1/3. Por outro lado, a produtividade, ou seja, a quantidade de laranja colhida por hectare, praticamente subiu mais de 50%. A gente colhia menos de 15 toneladas por hectare e hoje em São Paulo chega-se próximo de 35. E o experimento que é feito em parceria entre Embrapa e Fundecitrus e os produtores de laranja vem demonstrando que é possível avançar ainda além dessa produtividade, manipulando o número de plantas e os porta-enxertos mais produtivos, ajustados para essa densidade, né? Então é por isso que a citricultura brasileira, embora tenha diminuído a área, ganhou muito produtividade, pode ainda avançar com certeza em produtividade e com isso poupar muita terra. Hoje, na cadeia de citros, um estudo do Fundecitrus e da Embrapa revelou que para cada hectare de citros, 2,5 hectares de citros, tem 1 hectare de floresta conservada. Então, essa área que a citricultura poupou pode ser usada tanto para a conservação de áreas naturais como para outro aproveitamento econômico pelo produtor, né? Então, é realmente o que a gente chama de poupa-terra. Perfeito. É isso, Eduardo Girardi, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Tenho certeza que o estudo não parou por aqui, né? Muito ainda para evoluir e a gente está aqui aberto para que essas informações sejam trazidas e a gente possa repercutir aí com o público em geral. Muito agradecido pelas orientações. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Boa noite. Ótima semana.